Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, terça-feira, 15 de março de 2022, vejamos com amor e carinho e muita atenção o que nos diz a palavra de Deus no Santo Evangelho de hoje, narrado por evangelista Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazei todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra dos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não só deixeis que vos chamem de guias, pois só é vosso guia Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos dê fortalecimento e sabedoria para compreendê-las verdadeiramente, o seu significado, como Jesus nos disse aqui no começo do Evangelho, a partir do versículo 1. Olha o que Jesus está nos dizendo. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: o mestre da lei, aliás, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não o imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo nem sequer com um dedo. Bem, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos tomar isso aqui como exemplo, porque muitos, eles observam as palavras, até falam da palavra, gostam de estar em praças públicas, de serem observados pelos outros, mas eles mesmos não praticam a palavra com veracidade. Jesus está nos dizendo que eles preparam aqueles fardos pesados, mas eles querem colocar aqueles fardos nos ombros dos outros. Eles mesmos não querem se dispor de mover aqueles fardos pesados nem com um dedo. Ou seja, eles fazem as suas orações, mas eles querem ser notados pelos outros, para que as outras pessoas vejam e digam: nossa, como fulano é devoto, como ele fala da palavra de Deus. Mas ele está fazendo isso com uma farsa, ele está mentindo, usando da palavra de Deus para se vangloriar, para mostrar que ele é temente a Deus, e na verdade ele está enganando o povo. É o que nos diz a palavra de Deus. Inclusive Jesus nos pede para que nós não o imitemos, porque eles fazem de uma maneira errada. E aí Jesus continua a nos dizer,
a partir do versículo 5, fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixa larga com o texto da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas trajas. Olha só. Então, eles até usavam, colocavam na roupa ou na testa alguma coisa, algumas faixas, né, com alguma inscrição lá da Escritura, só para mostrar que eles vivem a palavra, mas no fundo, é tudo uma farsa, Jesus está nos dizendo. E lá no versículo 6, Jesus diz assim: gostam de estar em lugar de honra, nos banquetes dos primeiros lugares na sinagoga. A sinagoga é um lugar, como para nós hoje aqui, a igreja onde nós frequentamos. Então, eles querem estar sempre ali na frente para que seja notado pelo povo. E não é essa a filosofia de Jesus. Jesus não quer isso, porque toda vez que nós nos exalta, nós vamos acabar sendo humilhados. Portanto, é melhor nós se humilhar. Toda vez que nós se humilha diante do Senhor, nós seremos exaltados. A palavra nos ensina isso. E a partir do versículo 8, o nosso Mestre Jesus nos diz assim: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos sois irmãos. Olha o que Jesus está nos advertindo, que nós não devemos chamar ninguém de mestre, nem permitir que alguém nos chame de mestre, porque ele acaba de nos dizer que mestre é somente Jesus, ele que é o nosso mestre. E lá no versículo 9, ele diz assim: na terra não chameis ninguém de pai, pois só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chames de guias, pois um só é vosso guia, que é Jesus Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A palavra de Deus está aqui clara, nos dizendo que devemos tomar cuidado, porque um só é nosso guia. Quem é nosso guia? Jesus Cristo, não existe outro guia. Então, nós também não podemos chamar, eu sou mestre. Não, mestre é só Jesus. Ele sim é o nosso mestre. E aqui ele diz para que não chameis ninguém de pai aqui na terra. Essa colocação que ele está falando aqui não é o nosso pai carnal. Nosso pai carnal, aquele que nos gerou, nós devemos chamá-lo de pai, adorar, amá-lo, venerá-lo e respeitá-lo. E honrá-lo, conforme pede o mandamento da Sagrada Escritura. Agora, o pai que Jesus quer dizer aqui, alguém que quer ser julgar maior que todos, para que todos o chamem de pai. Vamos dizer assim, alguém que tem uma influência muito importante, um político, um prefeito, um padre, quem quer que seja, que quer que os outros o chamem de pai. Não, negativo. Pai é somente o nosso Deus que está no céu. E ele nos adverte severamente aqui no versículo 12, dizendo que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Portanto, nós devemos sempre ser humildes para que o nosso Senhor, o nosso Mestre, para que ele nos exalte. Porque toda vez que nós se exaltar diante dos irmãos, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, que é Jesus Cristo, vai nos humilhar. Então, não devemos passar por isso. Nós precisamos nos humilhar, ser humilde o mais que puder, para que Jesus, um dia, na vossa glória, ele nos exalte com seu amor e com sua salvação. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma terça-feira iluminada e abençoada pelo nosso Mestre Jesus. E que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.